Volney José Morastoni, eu sou médico pediatra, prefeito de Itajaí, candidato à reeleição. Volney, seguramente esse foi o ano mais desafiador do seu governo. Polêmicas com iniciativas de combate à Covid sem comprovação científica, cidades sem transporte público por meses e agora a recente crise de abastecimento de água. A pandemia de Covid não acabou, o edital de transporte público não foi lançado e o problema do sal na água foi resolvido apenas de forma emergencial. Por que os itajaienses devem acreditar que o senhor dará conta de resolver os problemas da cidade que não foram resolvidos até agora? Se eu já resolvi em outras oportunidades, vou resolver agora também. Então, no caso da Covid, por exemplo, eu quero dizer o seguinte: tanto a homeopatia cânfora, quanto a ivermectina, quanto a hidroxicloroquina, quanto o ozônio, todos têm base científica. O que está por trás disso é um outro debate que, na verdade, é um cabo de guerra entre a indústria da doença e a indústria da saúde. Aos que não querem reconhecer que essas conquistas da humanidade possam estar a serviço da população e querem lucrar com a doença e em cima da morte das pessoas. Essa, infelizmente, é a realidade. Tá? Então, tem base científica em tudo e eu continuo recomendando que as pessoas façam uso desses protocolos. No caso, por exemplo, da água, que foi essa crise, nós já superamos. Em 2007, eu inaugurei uma barragem que durante 13 anos ninguém mais ouviu falar de água salgada. Quando eu era prefeito em 2006, teve uma crise de salinidade, em um ano construímos uma barragem, inaugurada em 2007, 13 anos para 2020, ninguém mais ouviu falar em água salgada. E agora teve, inesperadamente, de uma forma muito suspeita, nós estamos investigando a causa, uma verdadeira cratera de 6 metros de profundidade abaixo do nível do rio, abaixo da comporta. Já corrigimos o problema durante 2 semanas, nossas equipes técnicas de mergulhadores corrigimos, tanto que antes a jusante da barragem chega a 10 mil microequivalentes de sal e depois do outro lado já está abaixo de 200. Então está corrigido o problema da salinidade, vamos só fazer os reforços necessários. E o problema outro da água é um problema que herdamos da antiga Casan, não é? E que agora já fizemos uma etapa que foi a ilha química, cujos produtos são lançados ali já impedindo que ferro e manganês subam para a estação de tratamento, mas aquilo que já está incrustado na rede, somente trocando a rede. E vamos trocar por uma rede de PVC, cujo projeto está pronto para ser licitado. Então também o problema da água. E para o futuro, dentro de 2, 3 anos, um consórcio que estamos tratando com Brusque e com Botuverá, nós vamos buscar água diretamente da represa de Botuverá. É um projeto em conjunto com o governo federal e o governo do estado, e aí é a redenção definitiva desse problema da água para Itajaí. Então tem fôlego para resolver o problema? Tem fôlego, temos crédito da população, né, e temos exemplo de trabalho e com certeza vamos resolver. Como eu resolvi o problema do sal uma vez, resolvi de novo e vou resolver os outros problemas da água, como nós vamos continuar enfrentando, e o próprio transporte coletivo, que teve que ser em caráter emergencial até agora, estamos com tudo pronto para ter um sistema novo, moderno e definitivo para Itajaí também, já no começo do próximo ano. Itajaí demorou quase um mês para anunciar que conseguiu controlar o problema grave da salinidade da água após o rompimento da ombreira na barragem do Semasa. Como o senhor avalia a atual gestão do Semasa e o que pretende mudar na autarquia se for eleito? Sim, é natural que ao propor um novo governo, a continuidade não quer dizer continuismo, né? É natural que se possa, em todas as secretarias, em todos os setores, né, como no Porto, no Semasa e também em todas as secretarias, que se tenha mudanças, adequações, ajustes. Isso pode acontecer em todos os setores. Especificamente no Semasa, nós temos trabalhado diuturnamente e, inclusive, estamos com os projetos prontos para poder resolver definitivamente esse problema da água, né, que é uma herança da antiga Casan. Em 2003 foi municipalizado o serviço, é uma rede de ferro velho, antigo, e agora já fizemos uma primeira parte, que é a questão, né, de uma ilha química. Produtos químicos ali, ao serem lançados, já precipitam ferro e manganês, que são 2 componentes muito intensos da nossa água, mas aquilo que já está acumulado da ferrugem e do próprio manganês na rede, só trocando a rede. Então, vamos iniciar progressivamente a substituição de toda a rede de água por PVC. E, por outro lado, a salinidade foi resolvida agora, emergencialmente, e reforçando a barragem para que nunca mais retorne. Foi um problema que eu resolvi em 2006, 2007. Há 13 anos não se ouvia mais falar de água salgada e agora, abruptamente, inesperadamente, teve essa alta, tá, mas já estamos com o problema solucionado. Itajaí vai encerrar mais um governo sem fazer a aprovação do seu novo plano diretor. Houve audiências consultivas, mas as mudanças não foram debatidas ainda com profundidade. O plano diretor precisará ser votado
pelo novo governo e vereadores eleitos e pode ceder à pressão da construção civil para que a cidade aprofunde o processo de verticalização, inclusive em áreas como a Brava, Cabeçudas, na zona rural e na Beira-Rio. Qual será a diretriz de um eventual governo seu para essa questão? Quando assumimos, fizemos um planejamento estratégico do município de Itajaí com a Univale, ouvindo a comunidade. Estamos olhando Itajaí para 2040. Queremos uma cidade moderna, sustentável e com justiça social. O sustentável quer dizer uma cidade que, com toda a evolução que ela vai ter, com todas as avenidas que vamos rasgar, com todas as grandes obras que estamos fazendo, com todos os empreendimentos novos que virão, nós temos que manter a sustentabilidade, porque a casa maior nossa é o meio ambiente. Então, esse equilíbrio será garantido. O plano diretor está caminhando bem. Este ano, em função da própria Covid, várias ações de governo, de obras e programas, assim como da sociedade em geral, tiveram que ser retraídos em parte. Afetou também toda a construção do plano diretor. O Dr. Dalmo Vieira Filho, que é o nosso arquiteto, que está direcionando a condução, já tenho conversado com ele reiteradamente. Até o final desse ano nós vamos estar em condições, até o final do ano, até dezembro, a nossa ideia é que possamos tê-lo concluído para encaminhar para a Câmara de Vereadores. E ainda esse ano poderia ser votado, ou no máximo no primeiro trimestre do ano que vem. Há quase 2 décadas, a Via Expressa Portuária é uma promessa de campanha jamais concluída. O esgotamento do trânsito nas proximidades do terminal portuário evidenciam um revés. Apesar de proporcionar riqueza econômica a Itajaí, o porto cobra um preço alto na qualidade de vida do centro. Qual a proposta para que haja contrapartida do porto à cidade? Veja bem, hoje pela manhã ainda eu estava com o secretário executivo do Ministério da Infraestrutura conversando sobre esse assunto. Então, e tenho conversado com o ministro da Infraestrutura, o ministro Tarcísio, e debaixo, então, da nova concessão, que o ano que vem vai estar concluído esse processo para que tenhamos uma nova concorrência internacional, pois vence o arrendamento do porto em 2022, e debaixo dessa nova concessão, entre um dos atributos para quem deter essa concessão, vai ser a construção da Via Expressa Portuária, que na verdade ela foi federalizada desde 2012 e está parada. Agora, por minha conta do município, no entendimento com o governo federal, estou construindo mais 1 quilômetro dela, ali em Cordeiros, onde ela paralisou na altura da rua Pedro Camilo Vicente, estamos construindo mais 1 quilômetro, vai ser lá na Reinaldo Schmidhausen, na rótula do Dalsóquio. Então os caminhões vêm pela via portuária, vão para o porto e quando vêm do porto vão pela via, nessa rótula vão acessar a via portuária. Vamos tirar os caminhões pesados de container da Reinaldo Schmidhausen, que é um dos principais problemas que nós temos. Mas a solução é a construção definitiva dela e vai estar entre os encargos de quem deter a nova concessão do porto. Quando eu perguntei ao ministro se isso não iria sobrecarregar e até não ter quem se interessasse, mas é justamente quantos os encargos que tiver quem deter essa concessão que vai determinar quantos anos será a concessão, se por 25, por 50 anos ou por 70 anos. Muito tem se discutido a total privatização do terminal portuário de Itajaí. O contrato de arrendamento da IPM Terminal está chegando ao fim e o ano de 2021 será de definições. Qual a sua proposta para a administração do complexo portuário? Não, essa privatização é entre aspas, porque na verdade a lei federal já determina que toda atividade operacional do porto é privada. O poder público não opera em porto nenhum, é privada. Então é a ampliação dessa atividade operacional, porque só teve o berço 1 e 2 na outra vez, porque o 3 e 4 estavam fora de combate e agora estão incluídos os 4 berços. Então vai ter essa atividade operacional toda que é privada já por lei. Não é? Pode ampliar algumas atribuições de quem deter essa concessão privada, não é? Mas vamos manter a autoridade portuária pública municipal. É um pedido reiterado. Hoje pela manhã que eu disse aqui, estava com o secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, reiteramos para ele e ele confirmou que é essa a intenção, manter essa particularidade do Porto de Itajaí, essa especificidade manter, porque foi um sucesso até então essa delegação, né, e até pelo porto estar encravado no seio da cidade, toda a relação porto-cidade, então é importantíssima a autoridade portuária pública municipal. Há moradores aguardando cirurgias eletivas desde 2017, à espera por consulta e também exames. A pandemia agravou esse quadro e não há perspectiva de uma solução rápida. Qual a sua proposta para a área da saúde pública em Itajaí? Nós estamos recompondo agora. Mais de 400 servidores da saúde ficaram afastados em função da Covid. Muitos com comorbidades, por idade ou comorbidades. Então agora estamos progressivamente recompondo essa normalidade da saúde e através de mutirões,
né, vamos poder atender essas demandas. Então é uma programação que vai ser feita, tem profissionais que terão que ser repostos também através de concursos públicos, de demandas que serão executadas, não é? Mas principalmente nessa fase agora da Covid, que nós já poderemos aos poucos ir recompondo, inclusive os mutirões para poder atender mutirões de exames, mutirões de consultas, de exames e de cirurgias. O transporte público é uma das principais queixas dos itajaienses. Faz 3 anos que o serviço é prestado através de um contrato emergencial e o edital para a nova concessão do transporte ainda não foi lançado. Qual a sua proposta para o transporte coletivo de Itajaí? 1º de agosto, 0 horas de 1º de agosto de 2017, a empresa que estava aqui há 53 anos foi definitivamente embora. Nós, então, conversamos com inúmeras empresas, no final, quem atendeu foi a Transpiedade e que, desde então, está nos atendendo em caráter emergencial, que ainda está assim. E nós concluímos agora, alguns meses atrás, todo aquele estudo feito pelo LabTrans e pela nossa equipe, e esse estudo feito, nós elaboramos um pré-edital, esse edital teve que ir para o Tribunal de Contas do Estado, porque esse edital, antes de ele ser publicado, encaminhado definitivamente, ele é avaliado, reavaliado, triavaliado pelo Tribunal de Contas do Estado. Então ele voltou várias vezes, até que ele foi liberado pelo Tribunal de Contas do Estado, agora recentemente. Então estamos fazendo uns últimos ajustes de encaminhamentos para em breve publicar o edital, e aí vamos rezar a Deus e pedir que venha muitas empresas nacionalmente participar dessa concorrência aqui, que tenhamos uma boa empresa, porque temos um projeto muito interessante, moderno, né, de linhas tronco, de linhas alimentadoras, de linhas circulares, de muita modernidade no sistema do transporte, para superar de vez essa condição emergencial para um transporte coletivo, moderno, adequado, com linhas, com horários, com frequência, que atenda às necessidades da nossa população. Os comerciantes da rua Hercílio Luz se queixam da perda de importância da via. Cobram soluções do poder público. Qual a sua proposta para a via de comércio mais tradicional de Itajaí? Nós já fizemos muitas reuniões com os comerciantes da rua Hercílio Luz, muitas vezes não há um consenso entre eles, mas praticamente já temos agora, com a equipe de técnicos, de arquitetos, inclusive incluindo o Dr. Dalmo Vieira Filho, que coordena o plano diretor, para também participar dessas nossas discussões junto com a associação empresarial, junto com a associação ali dos diretores lojistas, da CDL, associação dos comerciantes da própria rua Hercílio Luz. Chegamos num consenso de proposta que tem que ser mantido o calçadão. Então é uma discussão se haveria uma pista de circulação de veículos ou não. Então chegamos nesse consenso final de manter o calçadão. Então é toda uma revitalização que está sendo desenhada agora, sendo feito o projeto executivo, para no ano que vem definitivamente fazer a revitalização da rua Hercílio Luz. Então mantido o calçadão, disciplinar toda essa parte da publicidade, né, toda a decoração, toda a parte de mobiliário, né, e vamos também criar alguns incentivos especiais para que provavelmente alguma legislação específica para a rua Hercílio Luz, para quem investir ali de comércio, de restaurantes, de bares, de outras atividades comerciais, né, que possa atrair mais pessoas também, né, tem algum tipo de incentivo concedido por lei. Então, está a caminho da mesma maneira que vamos fazer a Rua Tijucas, fizemos a Praça da Matriz, vamos fazer a Rua Hercílio Luz com uma Praça Marco Zero, depois lá do mercado, revitalizando toda a beira-rio que passa ali de frente o ferry-boat que vai até o porto. Estamos dando a hora de serviço da Pedro Ferreira também. Então também as duas paralelas à Rua Hercílio Luz, quer dizer, todo esse núcleo central que será revitalizado, né? E tem várias propostas ali de incremento das atividades culturais, artísticas, de turismo, né? Que estão previstas ali, e tudo isso vai acabar fortalecendo a nossa Rua Hercílio Luz. Itajaí adotou a prática de contratação de vagas em creches privadas para atender os filhos dos itajaienses que estão na fila de espera. A medida é imediatista e impede que o poder público decida sobre a infraestrutura, diretrizes de ensino, definição da merenda, treinamento de equipe. Com a terceirização, tudo isso passa a ser responsabilidade da iniciativa privada. Qual a sua proposta para essa área? Vamos manter, foi uma inovação positiva, o resultado é muito bom. É lógico que o município, o poder público municipal, a prefeitura municipal, jamais vai abandonar o seu plano de implementação, de incremento, de criação de novos centros de educação infantil, reformando, ampliando, como nós fizemos durante esses 4 anos, mais de 60 unidades de centro de educação infantil e de escolas de ensino fundamental foram reformadas, ampliados. Nós aumentamos as vagas naturalmente, construindo novas unidades, isso sempre vamos ter. Mas de forma complementar, nós sempre vamos também continuar comprando vagas na iniciativa privada, porque é uma iniciativa que foi muito positiva,
não é? E nós temos que atender esse imediatismo. Itajaí é uma cidade que não para de crescer, além das crianças que aqui nascem, também tem muita imigração, famílias que chegam de fora o tempo todo. Imagina o que está previsto para a nossa cidade, de dobrar a população nos próximos 20 anos. Todo o incremento que o porto vai ter, todas as fragatas que serão construídas, a construção naval militar que nós vamos ter, de 6 a 8 mil novas empresas. Uma parte disso vai para as unidades particulares, mas a rede pública municipal é tão boa, de tão boa qualidade, que muitos preferem tirar da rede privada e trazer para a rede pública, sabe? E agora, nessa situação de Covid, isso aconteceu, né, em parte suspensas atividades, mas com certeza a sociedade, a comunidade vai encontrar novas unidades reformadas, ampliadas, mas essa prática complementar às vagas da rede pública nós vamos continuar tendo, porque é vantajosa também para a municipalidade. Os projetos de parques e espaços públicos de lazer aos itajaienses continuam só no papel. Apesar de rica e próspera, a cidade não proporciona espaços públicos para o convívio da comunidade. Qual a sua proposta para essa área? Olha, eu sempre fui um defensor. Quando fui vereador na década de 80, final de 80 para 90, eu subia na tribuna para dizer que Itajaí não tinha praças. Tinha pouquíssimas praças, não tinha uma praça sequer com parque infantil. Desde que eu fui prefeito, por exemplo, na outra vez, inúmeras praças foram criadas, praças com equipamentos esportivos, parques infantis. Parques infantis, então, hoje não tem uma unidade de ensino numa escola, um centro de educação infantil que não tem um parque infantil. E nós temos aprimorado, nós construímos agora a Praça do Santa Regina, que é uma big de uma obra lá na comunidade, não é? Toda a Praça da Matriz revitalizada, e várias praças pela cidade foram revitalizadas, e nós temos outras propostas, como ali onde era o antigo Correios, hoje está ali uma área que possivelmente pode ser uma nova praça, uma área de convivência, que não seja ali simplesmente uma construção civil. Não é? Ali onde é no centro de eventos de a Marina, no final, que seria o terreno para construir a sede da Polícia Federal, a Prefeitura comprou um outro edifício que serviu para sediar a Polícia Federal, e ali vai ser um parque ecológico municipal. Nós estamos revitalizando os caminhos de Xianxian, que é ali os caminhos que vão por Molhos da Barra, revitalizamos todos os Molhos da Barra, melhorando a iluminação. Então, digamos assim, em vários pontos da cidade, nós vamos ampliando, porque é uma necessidade importante, e vamos ver também que os parques, as áreas de preservação permanente, que também sejam definitivamente, digamos assim, apoiados e tornados realidade. Os índices de Covid voltaram a preocupar nas últimas semanas. Até que uma vacina proporcione imunização em massa, a pandemia será uma ameaça real para a vida de todos nós. Qual a sua proposta para proteger os itajaienses enquanto esse pesadelo durar? Primeiro, são todas aquelas medidas não farmacológicas que nós sempre advogamos, que seja o isolamento social para quem pode, para quem deve fazer, a questão do uso de máscara sempre obrigatório, não é? A questão do distanciamento social, a questão dos testes, a questão daquelas medidas sempre por decretos que proíbem, faz restrições que têm que ser obedecidas. Por outro lado, nós nunca paramos de buscar uma infraestrutura hospitalar de enfermarias, e hoje temos 70 leitos de UTI, né, se porventura for necessário. Desejo que ninguém precise chegar a um leito de UTI, mas se tiver, não falta. Mas nesse meio campo nós fomos precursores, nos diferenciamos no Brasil todo, inclusive, pela defesa dos protocolos. Desde o protocolo da cânfora homeopatia, que tem base científica, desde a ivermectina, que agora o próprio FDA, Food and Drug Administration dos Estados Unidos, reconheceu e registrou a ivermectina com a sua função antiviral, reconheceu, e isso vai se espalhar pelo mundo, esse reconhecimento. A questão da própria hidroxicloroquina ou cloroquina, e também a questão do ozônio, do protocolo multicêntrico de pesquisa, que nós estamos funcionando muito bem e está atendendo uma demanda, no caso, de pacientes positivos. Então, nós temos 4 protocolos à disposição. Eu recomendo à população que obedeça todas essas medidas que eu falei, como sempre foram preconizadas, as não farmacológicas, todos esses cuidados. Não quer dizer que, se tomar uma ivermectina, por exemplo, ele está protegido de tal forma que não precise ter os outros cuidados. Uma coisa não exclui a outra. Então, tem que continuar com todos os cuidados, mas eu recomendo que a ivermectina seja tomada de acordo com a tabela do peso de 15 em 15 dias preventivamente. E nós temos tudo isso à disposição da comunidade, assim como os outros protocolos também.